Era madrugada quando Clara se levantou da cama, com os olhos inchados e o coração pesado. O relógio marcava 3h17, mas ela sabia que não adiantava tentar dormir. A mente estava inquieta, o peito apertado, e uma única pergunta ecoava dentro dela: por que nada dá certo para mim? Nos últimos meses, a vida de Clara havia desmoronado. Primeiro foi o emprego, uma demissão inesperada, após anos de dedicação. Depois, o relacionamento que terminou sem explicação. E, por fim, a saúde da mãe, que parecia se agravar a cada dia. A cada golpe, Clara tentava ser forte. Sorria por fora, mas por dentro estava em pedaços. Ela era o tipo de mulher que acreditava em Deus, que orava todas as noites e que ajudava os outros mesmo quando estava cansada. Mas agora, nem orar parecia fazer sentido. O quarto escuro parecia o reflexo da alma dela, silencioso, frio e cheio de perguntas sem resposta. Naquela madrugada, sentada no chão, Clara segurava uma caneca de café frio e olhava fixamente para o vazio. Lágrimas escorriam pelo rosto sem que ela sequer percebesse. Ela sussurrou baixinho: Senhor, eu não aguento mais. Foi a primeira vez que ela admitiu o que sentia de verdade. Durante tanto tempo, tentou parecer forte. Fingiu que estava tudo bem, que era só uma fase. Mas agora, o peso era grande demais. Naquele momento, Clara pensou em desistir. Desistir de tentar. Desistir de lutar. Talvez até desistir de viver. O silêncio da madrugada foi interrompido por um som suave. O vento batendo na janela. E, de repente, algo inexplicável aconteceu. Ela sentiu uma presença. Não havia ninguém no quarto, mas o ar ficou diferente. Um calor percorreu seu corpo, e uma paz profunda começou a envolver seu coração. Foi como um abraço, não um abraço físico, mas algo que tocava a alma. Clara começou a chorar, mas desta vez era diferente. Não era desespero, era alívio. Era como se Deus dissesse em silêncio: Filha, eu estou aqui. Por alguns segundos, Clara ficou imóvel, tentando entender o que estava acontecendo. A sensação era real demais para ser apenas imaginação. Ela olhou em volta e tudo parecia ter uma nova luz. O abajur fraco iluminando o canto do quarto, o som distante de um galo anunciando o amanhecer. Foi quando percebeu: mesmo nas madrugadas mais escuras, Deus sempre deixava um rastro de luz, por menor que fosse. Ela lembrou de um versículo que costumava repetir sem sentir: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Salmos 34:18. Agora, aquelas palavras tinham peso, tinham vida. Ela ficou ali, quieta, sentindo aquela presença. As palavras vinham à mente sem que precisasse dizê-las. Você não precisa ser forte o tempo todo. Eu cuido de você. Naquela madrugada, algo mudou. Clara não recebeu todas as respostas, mas sentiu algo que não sentia há muito tempo: esperança. E esperança, mesmo pequena, é suficiente para reacender uma vida inteira. Nos dias seguintes, nada na prática parecia diferente. Os problemas ainda estavam lá. A mãe ainda precisava de cuidados, o dinheiro era curto e o futuro era incerto. Mas dentro dela, algo havia sido restaurado. Clara começou a acordar um pouco mais cedo, a fazer pequenas orações sinceras, sem formalidades, apenas conversando com Deus, como quem conversa com um amigo. Houve manhãs em que ela sentava à mesa com a Bíblia aberta, sem saber o que ler. Então abria aleatoriamente e parecia que as palavras saltavam da página direto para o coração. Não temas, porque eu sou contigo, dizia Isaías 41:10. Ela suspirava e repetia baixinho: eu não estou sozinha. Aos poucos, a fé dela deixou de ser apenas algo que ela ouvia nas pregações. Tornou-se um lugar onde ela podia descansar. E foi assim que ela começou a se levantar, devagar, passo a passo.
Deus não tirou os problemas de uma vez. Ele foi moldando o coração dela, fortalecendo o que antes estava quebrado. Dando o coração dela, fortalecendo o que antes estava quebrado. Certa tarde, Clara saiu para caminhar. O sol estava se pondo, e o céu, pintado de tons dourados e lilazes, parecia uma tela viva. Foi então que ela se lembrou de um versículo que a avó sempre dizia: "O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã." Salmos 35. Ela sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, aquele versículo fazia sentido. Clara entendeu que a noite da alma não dura para sempre e que mesmo quando tudo parece perdido, Deus nunca abandona seus filhos. Sem perceber, ela começou a mudar a maneira como falava consigo mesma. Parou de repetir "eu não consigo" e passou a dizer "eu vou tentar de novo." A cada tentativa, ela sentia o abraço de Deus mais uma vez. Às vezes, em um gesto simples, como um desconhecido que lhe sorria na rua. Outras em pequenas respostas que vinham quando ela menos esperava. Uma ligação, uma oportunidade, um sinal. Certo dia, Clara recebeu uma mensagem de uma antiga colega de trabalho. A empresa onde ela trabalhava estava abrindo uma nova vaga e lembraram de Clara por causa da dedicação que ela sempre teve. Foi contratada novamente, mas desta vez com um cargo ainda melhor. Quando contou à mãe, as duas se abraçaram chorando. Não era apenas uma questão de trabalho, era o sinal claro de que Deus estava cuidando de tudo. A partir daí, as bênçãos começaram a se multiplicar. A saúde da mãe melhorou aos poucos. O novo emprego trouxe estabilidade e novas amizades. E o coração de Clara, antes ferido, começou a pulsar com uma fé viva e renovada. Ela percebeu que Deus nunca a abandonou, nem nos dias em que ela duvidou, nem nas madrugadas em que chorou sozinha. Deus sempre esteve ali, esperando o momento certo para mostrar que o amor dele é maior do que qualquer desespero. Hoje, Clara fala sobre aquele abraço divino com lágrimas nos olhos, mas um sorriso no rosto. Ela diz: "Quando eu pensei em desistir, Deus me abraçou, e naquele abraço, Ele me devolveu a vida." E talvez quem ouve essa história esteja passando pelo mesmo momento que Clara viveu. Cansado, desanimado, sentindo que ninguém entende sua dor. Mas essa história é a prova viva de que Deus entende. Mesmo quando o mundo inteiro parece silencioso, Ele está ali. Mesmo quando você não sente, Ele está agindo. E mesmo quando você pensa em desistir, Ele se aproxima, estende os braços invisíveis e te envolve no amor mais puro que existe. Porque o abraço de Deus não é feito de palavras, é feito de presença. E essa presença muda tudo. O emprego, o relacionamento, a saúde, o futuro. Tudo isso Ele pode restaurar. Mas o maior milagre acontece dentro de nós, quando o desespero é substituído pela paz e o medo pela fé. Por isso, se você está ouvindo esta história agora, lembre-se, você não está só. Deus ainda te vê, ainda te ouve e ainda te ama, exatamente onde você está. E quando o momento parecer insuportável, respire fundo e diga em silêncio: "Senhor, me abraça." Porque Ele vai. E nesse abraço, você vai encontrar a força que pensava ter perdido. Se essa história tocou o seu coração, deixe um comentário aqui dizendo: "Deus ainda me abraça." Isso ajuda o canal a alcançar mais vidas. Curta este vídeo, se inscreva em Sinais de Fé e compartilhe com alguém que precisa de esperança hoje. Que Deus te abençoe. E nunca se esqueça, quando tudo parecer perdido, é porque Deus está prestes a agir.